Dando sequência para falar sobre desafios na pesquisa em saúde e espiritualidade em budismo, eu chamo o Lama Rinchen Khenrab. Em sua formação laica, o monge Rinchen Khenrab Thupten Ninha, também conhecido como Carlos Henrique, formou-se em engenharia agrônoma no Brasil e fez sua pós-graduação em biotecnologia e agronegócios na Universidade de Cornell, em Ítaca, nos Estados Unidos. Exerceu o magistério em regime de meio período até 2003, quando completou sua ordenação monástica. Desde então, tem se dedicado em tempo integral a praticar e a ensinar o Dharma segundo a tradição Sakya Tsarpa do budismo tibetano. Lama Rinchen. Boa tarde a todos. Obrigado à organização pelo convite, ao professor Mário Pérez pela indicação e a todos. E simplesmente expressar a alegria de estar aqui. E como eu estou desde que começou, como muitos de vocês, tem sido uma jornada muito bonita, de muito aprendizado, muito compartilhamento. Eu não sou médico, já deu para ver. E também, por não ser médico, eu não vou falar sobre a medicina tibetana. Eu vou falar do trabalho que eu tenho feito como monge, trabalhando na área da saúde, na área da educação, mas aqui particularmente vou me restringir à área da saúde e compartilhar com vocês essa jornada que tem sido muito rica. O professor Luchetti e todos os palestrantes que me antecederam falaram sobre a definição da espiritualidade, e eu escolhi essa, uma busca pelo sagrado, e, como no budismo, na filosofia budista, nós entendemos que o sagrado é a aproximação dessa experiência do sagrado, é uma experiência única de cada um. E não cabe julgamento, nem dizer se é certo ou errado, mas sim honrar e apreciar. Há um tempo atrás, eu participei de um simpósio também na USP, na psiquiatria, e lá foram apresentadas algumas coisas que, para mim, passou a ser parte daquilo que eu faço, que eu olho, que eu estudo, enfim. E a gente fala sobre a dor espiritual, né? E o que ela gera? Ela gera uma crise de perda, crise ou perda do sentido e significado da vida. E, particularmente, a doença, o decréscimo do bem-estar, o desaparecimento do futuro, perdas e percepção de vazio. No que eu trabalho no Hospital de Alta Complexidade, não trabalho no sentido de CLT, mas eu faço um trabalho de pesquisa lá com os pesquisadores, e a minha contribuição na área tem sido qual a contribuição que as práticas meditativas podem fazer para o paciente, principalmente no que diz respeito a promover ao paciente bem-estar e conforto. E eu não trabalho só com o paciente, nós trabalhamos também com os acompanhantes e também com os médicos, tentamos observar os médicos e o corpo de enfermagem que atua com os pacientes. E aí eu gostaria de trazer esse conceito de dor total, que esse é o universo que a gente olha nesse trabalho. Quando nós trabalhamos com meditação, nós trabalhamos muito focado na percepção que o ser tem, que cada um tem, do entorno. Qual a complexidade desse entorno? Quais os diferentes vetores que compõem o processo de dor? Então, nós temos dor como a dor física, a espiritual, a social e a emocional. Peço desculpas pelas setinhas, mas já era tarde da noite quando eu resolvi por isso.
e as setinhas saíram meio bobinhas, mas em todo caso, eu quero dizer é que cada uma dessas coisas apontadas ali, elas são interdependentes. Então, muito do que talvez eu venha colocar aqui, vai ser no sentido de nós observarmos a interdependência e a impermanência. E como isso constrói uma possibilidade de ressignificação e um sentido de vida maior. Eu esqueci de mencionar, mas os pacientes que eu tenho trabalhado com os outros médicos, a maioria são pacientes terminais. Então, esse é um parágrafo que eu acho muito bonito para uma reflexão, que vem da fala de alguém que está para morrer. Mas se olharmos para essas incertezas com mais atenção, veremos que sua própria natureza cria intervalos, espaços em que profundas oportunidades de transformação florescem continuamente, desde que possam ser vistas e aproveitadas. Então, dentro de um conceito de terminalidade, na filosofia budista nós temos que os pacientes que têm um período de terminalidade longo, desde que ele permaneça consciente durante todo esse processo, ele tem uma grande oportunidade de ressignificar sua vida, ressignificar suas relações e assim por diante. É um período extremamente rico. Então é importante que durante esse processo que ele tenha uma assistência muito legal para que ele possa fazer esse percurso. É muito importante esse aspecto. Esse é um dos aspectos que eu observo. Mas, para que nós possamos observar a experiência pela qual nós estamos passando, não só os pacientes terminais, não só os pacientes que têm alguma patologia, que existe um cuidado, muito cuidado, e também um espaço de tempo muito largo dentro de um hospital, ou mesmo em casa. Então, a experiência, e pegando aqui de Larossa, nada a ver com o que nós estamos falando. Larossa é um pesquisador na área da educação, mas ele define a experiência de uma das maneiras mais lindas que eu pessoalmente conheço, porque nós estamos falando de uma experiência. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar. Pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar. Demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação. Cultivar a atenção e a delicadeza. Abrir os olhos e os ouvidos. Falar sobre o que nos acontece. Aprender a lentidão, escutar aos outros. Cultivar a arte do encontro. Calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Esse pensar tem ocupado muito do meu tempo quando eu dedico ele totalmente a cuidar de alguém. E eu sempre convido as pessoas que estão passando por qualquer que seja a experiência para que elas façam essa reflexão. Tudo o que é necessário para que nós possamos verdadeiramente ter a experiência. E que tal experiência traga às nossas vidas significado. E que esse significado nos projete para uma vida mais produtiva, mais positiva e mais feliz. No caso da relação com os pacientes terminais, independente do desfecho e quanto logo ou longo esse desfecho venha a ocorrer, o trabalho é de trazer para eles uma possibilidade de uma morte feliz. E uma morte feliz é uma morte plena. E é com isso que a gente trabalha. E para fazer isso, a gente tem que trazer um foco para a pesquisa. Aqui eu vou abrir bastante. Quem é o objeto da pesquisa? Né? Então eu tenho a figura do microscópio. Né? Então, o que nós vamos colocar aqui? Pode ser nós mesmos. Pode ser a nossa própria vida. Mas nós não devemos pôr a vida do outro. Nós devemos dar a ele a oportunidade de ver a si próprio. Então, na pesquisa que eu estou trabalhando, ou ajudando, colaborando, tem como objetivo a preservação de saúde, a prevenção da saúde, e a preservação, a prevenção e o tratamento. E os objetos da pesquisa são o doente, o médico,
os cuidadores, sejam eles cuidadores profissionais ou sejam eles os cuidadores familiares. Desculpa. O Dr. Roberto Pereira Miguel, ele é um capelão e é uma pessoa com quem eu dialogo muito. E trazendo de um programa que ele participa, ele traz que na pesquisa da espiritualidade, ou saúde, espiritualidade, ou a contribuição da espiritualidade nos processos de saúde, o cuidado médico, o cuidado psicológico e o cuidado espiritual. São esses os vetores que vão ser usados para um paciente. E aí eu trago esse slide, e me desculpe parte dele estar em inglês. Eu, enquanto monge, obviamente pratico meditação e eu trabalho com um protocolo desenvolvido pela Emory University nos Estados Unidos, que chama CBCT, ou Cognitive Based Compassion Training, ou o treinamento da compaixão com base cognitiva. Mas o que eu quero trazer aqui, dar foco, é quando nós fazemos pesquisa em espiritualidade e saúde, qual é o campo que nós trabalhamos e se nós percebemos a interdependência entre todos esses campos. Então, nós temos o inner foco, que é o foco em si. Nós temos o outer foco, que é o foco da nossa relação com o outro. E nós temos aquilo que compõe o entorno. Isso também pode ser traduzido, para quem conhece Daniel Goleman, no foco ou tripofocus, que vai falar sobre a educação, a consciência emocional, a social e a ecológica. Então, tudo isso compõe o campo daquilo que a gente observa quando trabalha nessa interação pesquisa e espiritualidade. E, obviamente, como foi muito bem exposto pelas que me antecederam hoje aqui, quando a gente fala espiritualidade, nós podemos falar da espiritualidade dentro de uma religião ou religiosidade, mas, no meu caso, quando eu falo espiritualidade, eu não estou colocando ela em nenhuma religião ou religiosidade. Eu estou colocando a espiritualidade como as qualidades inerentemente humanas, aquelas que todos nós temos. E é com essa espiritualidade, ou com essas qualidades, é que eu desenvolvo a minha pesquisa. E, basicamente, quando nós trazemos a meditação como o meio onde nós vamos observar isso, nós temos 6 passos. E esses 6 passos compõem o que a gente chama os 6 passos do Cognitive Based Compassion Training. Ou seja, nós olhamos o ser como um todo, na sua individualidade, como ele aprecia aquele que está cuidando dele, ou o mundo com que ele se relacionou, e como é todo o entorno que constrói a realidade na qual ele está inserido. Seja em sua casa, no seu lar, seja ele num quarto de hospital, num leito, ou seja, qual é a realidade que ele habita naquele momento e como ele interage com ela e o que isso pode vir a contribuir com o seu processo de cura dos pacientes que não são terminais e como isso pode contribuir para um ressignificado da vida para que na terminalidade ele possa ter um período de conforto, bem-estar, ressignificação, reaproximação, reconstrução, e quando ele olha o resultado disso, ele pode ter, então, uma morte feliz. Agora, muito se fala sobre os cuidados com o paciente, mas também, no programa de pesquisa, a gente vai olhar os médicos, os cuidadores. Porque se alguém vai cuidar de alguém, esse alguém que vai cuidar tem que estar bem consigo mesmo. Como disse o Maurício, seu nome? O Marcos. O Marcos, hoje, agora, pelo que eu entendi, me corrija se eu estou errado, quando ele olha para um paciente, ele olha com o amor que a fé lhe traz. E vê naquele paciente a oportunidade da expressão da sua fé, ou do milagre, ou o que for. E isso é extremamente importante. Mas, como disse um outro palestrante, mesmo um ateu pode ter uma plena experiência espiritual, sem advogar nenhuma religião. E essa plenitude espiritual ele vê o outro como algo importante na sua vida e ele se realiza através do benefício que ele faz para o outro. Então, há várias maneiras que nós nos aproximamos uns dos outros e todas elas, obviamente, são válidas e construtivas.
Mas, desculpa, como é que isso volta? Volta, está andando para frente. Não, ó. Epa. Achou. Pronto. Se você pensa, né, num cenário onde nós temos que os cuidadores, os médicos, se suicidam por não suportar a dor de ver seu paciente sofrer. A empatia, que é uma coisa extremamente positiva, ela pode perder a sua estrutura. Essa foto saiu por todo lado na internet, né? Porque é a foto, uma coisa real, é um residente que perde seu primeiro paciente. E ele não comporta a perda, ele não comporta isso. Ele sai do hospital, vai na rua e tem todo esse cenário. Ele está numa profunda dor. Isso acontece mais do que a gente pensa. Então, hoje em dia, um dos objetos que eu tenho tentado contribuir na medicina é no preparo, na ajuda no preparo dos médicos, para além de toda a instrumentalização do conhecimento médico. Nesse mesmo trabalho, nessa mesma pesquisa que a gente fez sobre isso, a gente vai ver algumas declarações de médicos que dizem que muitas vezes durante a sua formação ele pensou em suicídio. Então, o mesmo carinho que os médicos têm conosco, nós devemos ter para com eles. O mesmo carinho o cuidado que nós dedicamos com o paciente, também deve ser dado àqueles que cuidam. E não só os profissionais, o médico, a enfermagem, mas também os familiares ou aqueles que trabalham na casa. Mas isso é extremamente importante nós prestarmos atenção. O que leva um médico, aquele que se formou, aquele que fez um juramento de salvar vidas, ou seja, o que um médico quer é resgatar o quanto antes possível um paciente do sofrimento e oferecer a ele uma condição de conforto e bem-estar. E quando ele não compreende, por alguma razão, talvez empoderado por todo o conhecimento técnico, que há uma complexidade muito para além do entendimento técnico que compõe os vetores do momento daquele paciente. E se ele não pensa sobre isso? Se ele acha que todo o componente técnico pode salvar o paciente e o paciente morre. Então, talvez um olhar muito mais amplo seja necessário. Tá? E aí nós temos, né, uma meta-análise que compõe, né, tudo isso aqui, 167, um número bastante grande, né, em 43 países, e a gente vai observar uma porção de coisas aqui, mas o mais importante é que a gente observe isso aqui, né, que a maior parte dos médicos, 27% dessa população que foi estudada, estão com algum tipo de depressão. E o que é uma depressão? Uma grande emoção. E nós vamos ver um valor também bastante alto no mesmo estudo de meta-análise, com N bastante considerável, quase 10 mil, 28% dos residentes. Então, o que se indica? Né? Indica que há a necessidade de, além do trabalho técnico, do conhecimento técnico, que se aprende na faculdade de medicina, na residência, no internato, que esse programa também seja acompanhado de alguma maneira de dar a esse médico um apoio para que ele venha entender a complexidade. O médico pode ter ou não religião ou religiosidade, mas há que dar a ele um conhecimento de como, cognitivamente, ele venha a encarar parâmetros de grande dor. Tá? E também nós podemos ver que aqui é uma coisa super interessante, né, que é, eu estou falando tudo muito rápido, como todo mundo que me antecedeu, meia hora não dava nada, mas enfim, mas apontar algumas coisas sobre pesquisa, sobre o que a gente faz, quem está fazendo e qual a razão que a gente faz. Né, que a empatia entre o paciente e o seu cuidador, o médico, né, quando ela é bem estabelecida, ela convoca o paciente a ser um grande parceiro do médico, ou seja, o paciente sai do papel coadjuvante e se empodera de um papel de protagonista, ou seja, o paciente ajuda o médico no seu próprio caminho de cura.
Ele passa a ser uma ação positiva, ele não fica lá passivo, esperando alguma coisa acontecer. Mas ele, com o médico, com uma empatia muito grande, ele consegue construir caminhos que ajudam com que ele saia do hospital o quanto antes possível. E como já mostraram hoje aqui, né, na PubMed, vários números de pesquisa e tudo mais, mas eu escolhi esse aqui, porque esse aqui fala de vários componentes que hoje compõem o que nós chamamos de cuidados integrativos ou medicina integrativa, né? Que quando você dá uma olhadinha nessas coisas aqui, de alguma maneira, todas essas técnicas apontam para um resgate da espiritualidade humana. Lembra que eu não estou falando de religião nem religiosidade, estou falando a espiritualidade. De alguma maneira, essas técnicas fazem que o ser relaxe, se desconecte da pressão, da doença ou da dor e passe a observar aspectos positivos, aspectos mais construtivos, né? E nesse processo, como são cuidados integrativos, e a palavra é muito bonita, porque a alternativa era esse ou aquele, complementar pode aproximar um pouquinho, mas integrativo é aquele que integra vários saberes numa mesma direção, no conforto, bem-estar e estabelecimento da saúde. Lembrando duas coisas, né? Que saúde não é ausência de doença, mas saúde é uma ação proativa no mundo. Mesmo que você tenha algum tipo de enfermidade, mas quando cuidado, controlado, permite que você tenha uma proatividade, que você se sinta feliz, que você se sinta integrado, você é uma pessoa saudável. Mesmo que você tenha algum tipo de enfermidade. É a sua ação no mundo que é importante. Tá? Então, hoje em dia, essas coisas que se falam, né, da medicina integrativa, de uma maneira ou de outra, ela está recompondo, reestruturando isso. E espiritualidade, como já foi mostrado anteriormente, né, os números eram pequenos, de repente o número dá um pulo e talvez daqui a um tempo, quando a gente fizer uma avaliação novamente, mostre mais ainda. Ou seja, o ser humano, cada um de nós, está procurando de uma forma ou de outra, no melhor do seu entendimento, como é que eu posso resgatar a minha saúde pelas minhas práticas, ou pelas práticas daquilo que a gente chama de qualidades humanas. Então, quais seriam as bases? Outro dia a gente estava conversando muito sobre isso no Sírio, o Dr. Kutati, que é o diretor lá. E a gente estava conversando sexta-feira, antes de ontem, que foram comemorando os 10 anos do cuidado integrativo no Hospital Sírio-Libanês, e ele estava compartilhando conosco os problemas, os sucessos e quais o que precisa ser feito. Né? Então a gente conversou muito sobre qual é a base, qual é a base? Quem é a base? É um ser humano, a gente não pode esquecer isso. E se for trabalhar com pacientes, como é que a gente vai trabalhar? Via prontuário, enfim. E outra coisa é se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa. Mas um dos grandes problemas em pesquisa é o N, que dependendo da patologia ou doença que a gente queira tratar, seja difícil, que nem eu quero. Eu tenho um projeto agora no AIS trabalhando com pacientes que vão ser submetidos a transplante de medula óssea. Eu, particularmente, queria trabalhar com pacientes de Crohn, mas o N é muito pequeno. Tem que juntar hospitais para conseguir fazer um N legal. Mas, enfim, a gente trabalha com o que a gente pode e procurando sempre dar alguma contribuição. Então, dentro dos cuidados integrativos, como eu mencionei antes, estão aqui uma lista, né, que hoje está sendo trabalhada, e se nós olharmos para ela, de alguma maneira ou de outra, elas todas têm uma função em comum: resgatar o ser para ele mesmo, fazer o que a gente chama de uma inversão de olhar, parar de olhar para fora e passar a olhar para dentro. Muitas vezes um paciente, ele é internado, muito impactado ainda pela sua internação, porque às vezes quando um médico diz ao paciente, né, faz o diagnóstico dele, diz, né, você está com uma doença grave e tal, a primeira pergunta do paciente geralmente é: por que eu? Né? E ele vai para esse quarto, ele é internado com essa pergunta: por que eu? Passado alguns dias, ele dá uma volta no corredor do consultório e as portas dos quartos, se estiverem abertas, ele vai chegar a uma realidade legal, que é: não sou só eu, mas isso faz parte do que é comum à humanidade. Tá?
Vou pular a parte do PNPIC, que legalizou muita coisa hoje em dia, né? E vou também pular essa parte, porque o Marcelo já apontou que eu tenho 5 minutos. Mas, enfim, o grande entendimento do que é sofrimento talvez seja uma grande pergunta quando a gente elabora nosso projeto de pesquisa. O que nós estamos olhando, qual é o sofrimento, como que as pessoas percebem seus sofrimentos e assim por diante. Tá? Aqui tem esse dizer de Shantideva, um grande filósofo do século VIII. Né? E eu, particularmente, trabalho em pesquisa com compaixão. Então, o que é compaixão? A essência da compaixão é o desejo de aliviar o sofrimento dos outros e promover o seu bem-estar. É um princípio espiritual do qual todos os valores interiores positivos emergem. Aqui uma coisa legal que aconteceu recentemente, quando eu estou lecionando para os alunos da Faculdade de Medicina do Einstein, que são 3 semestres só, a faculdade é nova, e eu indaguei os alunos: vocês percebem de alguma maneira o que fez você pensar em ser médico? E tem várias respostas, a gente pode nomear salvar vidas, resgatar o outro do sofrimento, né, produzir bem-estar, ou seja, várias perguntas. Ou seja, se olhar o conceito de compaixão, qualquer uma das respostas que os alunos deram eram práticas compassivas. Mas você se imbui de ferramentas técnicas para poder resgatar o paciente do sofrimento. E a minha pergunta é: quem está no 3º semestre e olha para o seu mote inicial, você consegue ainda perceber isso na mesma intensidade? Então eu deixei essa pergunta para eles avaliarem por 5 anos ou 6 anos. Se o seu mote mudou para maior, quanto mais você estuda, mais você sente essa força compassiva, ou se o empoderamento técnico fez com que você se distanciasse da empatia em relação à dor ou sofrimento do próximo. Ficou essa pergunta para trabalhar com eles. Eu espero que eu acompanhe eles pelos 6 anos para a gente ter essa discussão no final. Né? Os benefícios da compaixão são muitos, mas o mais importante de entender é que todos nós, seres humanos, temos essa qualidade. Eu trabalho bastante instigando o paciente, ou também os jovens com quem eu trabalho, os médicos, enfermeiros, a olhar para si. Uma coisa é você usar a sua energia para resgatar o outro de uma experiência de sofrimento. Mas quanto dessa energia você usa para si mesmo? Quanto dessa energia você usa para resgatar você mesmo do seu processo de sofrimento? Quais as ferramentas que a gente pode usar, trazendo todas as nossas qualidades humanas, e aí pode introduzir a fé, e pode ser uma fé construída, uma fé vivenciada. A fé, eu chamo de fast fé, não funciona. A fé de 5 minutos, ela não funciona porque você não construiu em você a legitimidade dessa experiência. Então, por isso que as pessoas às vezes falam: chama todo mundo para rezar. Talvez algum dê certo. E nisso você está dando a alguém externo a você essa função. Talvez colaborar faz parte. Então, resgate em você todas as suas qualidades, se une com aquilo que você tem fé, com o objeto da sua fé, aí as coisas podem ser melhor elaboradas no fim. Tá? E eu só queria mostrar isso, o quanto é pesquisa, né, já que nós estamos falando de pesquisa, né, o quanto eu trabalho com esse protocolo, que é o CBCT. Quando a gente usa o CBCT, antes e após, nós temos hoje o apoio da neurociências, que revela, é ciência, ela tem que ser fundada em evidências. Né? Então, hoje, por exemplo, a meditação já tem um vasto caminho que comprova, né, o benefício que ela pode trazer. E também nós temos que pessoas que se tornam mais compassivas, elas têm uma capacidade maior de ler o sofrimento do outro apenas pelo olhar. E vai estar aqui no Brasil essa semana ou na outra, a Eike Eveman, que é filha do Paul Ekman, que é quem é o maior especialista no mundo em emoções, ela vai estar aqui no Brasil. E também na Emory a gente fez um trabalho com alunos da Faculdade de Medicina, só para... Eu tenho mais 1 minuto, 2, dá. Depois fica menos 2 e eu termino. Aí, o CBCT, na verdade, ele foi criado na Emory porque havia um alto índice de suicídio entre os alunos do 2º e 3º ano. Nós sabemos que aqui no Brasil também há um índice considerável de suicídios nas faculdades de medicina,
mas infelizmente isso ainda a gente não tem um acesso muito grande a isso. Nos Estados Unidos é estatística, doa quem doer, é estatística. E quando é estatística, a gente consegue ajudar de alguma maneira. Mas o CBCT foi criado inicialmente como um apoio aos alunos de medicina, lá atrás, mostrou sua evidência, e recentemente a gente repassou isso, né, com os alunos do 2º para o 3º ano, e a gente vê, né, com a aplicação do CBCT em vermelho, sem aplicação em azul, compaixão, sentimento de solidão e depressão. Os alunos que receberam treinamento em compaixão por 10 semanas, a sua compaixão, né, evoluiu bastante. Sentimento de solidão diminuiu muito e também a depressão caiu bastante. Ou seja, quando nós trabalhamos com compaixão, que é olhar e ter empatia pelo sofrimento seu, pelo do outro, saber trabalhar isso, a gente faz isso em 6 módulos, a gente tem conseguido resultados muito positivos, e isso já está hoje dentro da Faculdade de Medicina, e talvez, quem sabe, no Einstein, no semestre que vem, também a gente transforma isso numa disciplina optativa, claro. Né? E para terminar, só contar uma historinha, que para a gente ver com quanto, né, o sofrimento faz parte da nossa vida humana, e como, quando a gente expande esse olhar, a gente melhora. Essa é uma historinha de Kisagatomi, que é o seguinte: é uma jovem mãe que perde seu filho. E desesperada, como qualquer mãe, ela procura várias coisas, entre elas o Buda. E o Buda, quando ela chega para o Buda naquele sofrimento de uma mãe que perdeu seu primeiro filho, o Buda, imbuído de muita compaixão, diz a ela: deixa seu filho aqui e faz o seguinte, vaga e visita o número de casas igual a uma mão cheia de semente de gergelim. Todo mundo sabe o tamanho de uma semente de gergelim? Imagine uma mão cheia, deve ser muitas casas. E em cada uma dessas casas você pergunta se naquela família alguém já perdeu alguém muito querido. Pai, mãe, avó, tio, irmã, filho. Né? E ela pensa, né? Poxa, o Buda vai fazer alguma coisa, ele está pedindo para fazer isso, é porque, né? E ela segue com essa missão dela. E visita várias casas. Alguém perdeu o pai, outros perderam a avó, outros perderam o filho, outros perderam... Né? Aí chega um momento que ela em si, né, ela traz para ela que a perda de alguém muito querido é comum à humanidade. E isso ela faz as pazes com a dor dela. Ela entende que aquilo é comum. Não é com ela, não é só com ela, e não é punição a nada. Aquilo faz parte da humanidade. E ela volta para o Buda, pega seu filho e enterra. Né? Faz os procedimentos e enterra. E eu queria me despedir de vocês com isso. Albert Einstein diz: experimentamos a nós mesmos, com nossos pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto, um tipo de ilusão de ótica da consciência. Essa ilusão é um tipo de prisão para nós, nos restringindo aos nossos desejos pessoais e afeições pelas pessoas próximas a nós. Nossa tarefa deve ser libertar-nos dessa prisão, expandindo nosso círculo de compaixão para envolver todas as criaturas viventes e toda a natureza em sua beleza. O verdadeiro valor de um ser humano é determinado pela medida em que obteve liberação do ego e em que sentidos fez. Nós devemos chegar a uma tal mudança na nossa maneira de pensar, se a humanidade quiser sobreviver. E muito obrigado a todos.